Nesse módulo do nosso treinamento da NR35, a gente vai falar sobre análise de risco e algumas condições impeditivas, tá? Visando aí a proteção do trabalhador, especificados aí através das NRs, né? Particularmente no nosso caso aqui, a 35. O que são então condições impeditivas, né? São situações aí que impedem a realização ou a continuidade do serviço e pode colocar em risco aí a saúde e a integridade física do trabalhador. O risco de queda existe, né, em vários ramos de atividade e em diversos tipos aí de tarefas. Portanto, faz-se necessário uma intervenção nessa atuação, né, quando existe aí o risco grave e iminente. O processo precisa ser regularizado. Esse trabalho precisa se tornar seguro. O trabalho em altura não deverá ser realizado nas seguintes condições: se o trabalhador não possuir a devida anuência para realizar esse trabalho. Anuência por parte da empresa. Anuência é concordância. Quando que a empresa te dá a concordância para que você seja um profissional habilitado para trabalho em altura? Depois que você passou pelo ASO, depois que você passou pelo treinamento, né? Longe da nossa ideologia ensinar você a trabalhar. Pelo contrário, o treinamento, todos os treinamentos que você já fez na vida, os que vai fazer em EAD, presencial, os DDS, tudo isso tem a finalidade de trazer momentos de reflexão sobre tudo que você já passou na sua carreira, né? Como você chegou nesse momento da tua vida, se você já se envolveu em algum acidente, isso é um aprendizado, né? Se você já passou por alguma situação que possa trazer experiência, né? E com certeza traz. Então, depois dessa reflexão, de passar pelo ASO, de passar pelo treinamento, você precisa assinar a tua ordem de serviço junto à empresa. A ordem de serviço é um documento no qual a empresa está entregando para você a anuência, dizendo que você é um profissional que na empresa pode realizar atividades em altura. Uma outra situação impeditiva é se o trabalhador não tem a qualificação para o trabalho em altura, se ele não foi treinado, né, se ele não tem experiência, sem condições físicas, mentais ou psicossociais, né? Lá no ASO tem algumas. Quando você passa pelo médico, ele faz algumas perguntas. A gente chama isso de anamnese. É um histórico da tua saúde, né, passada, para entender se tem algum vínculo familiar que possa trazer alguma doença ou o impedimento aí para que você realize, né, trabalho em altura. E também a ausência aí de sistemas ou pontos de ancoragem adequados para a realização da atividade. Ainda são condições impeditivas a ausência da análise de risco ou um procedimento operacional para aquela atividade, né? E ainda uma permissão de trabalho, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente aí sobre análise de risco, procedimento operacional e também permissão de trabalho. Toda atividade em altura, a NR35 preconiza a necessidade de supervisão. Não tem supervisão, né? O trabalho em altura não pode ser realizado. Só que essa supervisão não precisa ser presencial. Se a empresa tiver um sistema de câmera, Domus, por exemplo, com gravação full time, e uma pessoa num sistema de CFTV que acompanha as imagens dessas câmeras, para a NR35 isso é considerado supervisão. Quando eu estou num grupo de 2 ou mais trabalhadores, a empresa entende, a NR35 entende como supervisão. Né? Quando existe, por exemplo, na área florestal, a gente tem torres de observação no meio das florestas. Nessas torres a pessoa fica sozinha. Porém, de determinado em determinado tempo, ou seja, 15 minutos, 30 minutos, de acordo com o que a empresa determina, existe o contato dessa pessoa, né, com uma base ou com outras torres, né? Então, entende-se também como supervisão.
Uma outra condição impeditiva é a falta de inspeção rotineira aí nos EPIs, né, e nos pontos de ancoragem, no sistema de ancoragem. Ausência de isolamento e sinalização na área do entorno, né, do trabalho. E condições meteorológicas adversas, vento, chuva, calor excessivo, né? NR21 preconiza que trabalho a céu aberto precisa de proteção para o trabalhador, entre outras coisas, né? NR21, tá? Nós estamos falando da 35 aqui. Eu só puxei a 21 porque aqui está dizendo calor excessivo. E o calor pode ser natural, pode ser oriundo de radiação solar. Não observância aí a riscos adicionais ou procedimentos, outras normas aí de segurança, né? É desaconselhado que o trabalhador realize atividades em altura se ele apresentar qualquer um dos sintomas relacionados abaixo. Gripe, resfriado, febre de qualquer natureza, indisposição gástrica, tontura, dores de cabeça, falta de alimentação adequada, indisposição física, se está passando aí por momentos de estresse. Isso é entre você e o teu encarregado. Né? Não se arrisque, não se coloque em situação de risco. Se você está vivendo qualquer uma dessas situações, logo depois do DDS, chama o encarregado do lado, informa para ele, né? E ele vai deixar você ajudando a equipe de uma outra maneira, que não seja subindo em altura, tá? Para que você mantenha aí o seu nível de segurança. Caso você tivesse qualquer uma dessas doenças, o teu ASO já estaria constando como inapto para que você trabalhasse aí em altura, né? Se você fosse aí um cardiopata, tivesse hipertensão, né, pressão alta, epilepsia, labirintite crônica, fosse diabético ou apresentasse alguma restrição através de doenças na coluna. Então você estaria impedido aí de realizar atividades em altura, né? E ainda existem os fatores pessoais, né, que contribuem aí para que você tenha momentos de baixa energia, né? Falta de treinamento, problemas aí psicossociais, pânico por altura, né? O médico pergunta se eu tenho medo de altura, mas não aquela altura do vídeo inicial que a gente viu. Muita coisa, né? Aquilo precisa de tempo, precisa de treinamento, precisa de muita confiança para estar realizando, né? Uma equipe não entrosada, problemas aí com bebidas, né, e até outros tipos de drogas, tá? Nos impedem de realizar atividade em altura. Aqui alguns exemplos, né, de acessórios aí para prevenção de acidente com trabalho em altura, baseado aí nos riscos que a gente tem, né? Uma cadeira manual, tá? E aí você vai identificando através das bolinhas e o número, né? E do lado o descritivo aí de cada uma delas. São vários os acessórios aí para prevenção de acidentes, né? Inclusive o 7 aqui, que eu já citei anteriormente, que é a realização de trabalho em altura abaixo do solo, né? Que seria um espaço confinado aí vertical. Análise de risco, né? O item 35321 preconiza que é necessário a realização da análise de risco, né? E quando aplicável também a emissão da permissão de trabalho. O que é uma permissão de trabalho, né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente disso. Mas é o dono de casa permitir que alguém entre aí nas suas áreas de domínio, né? A análise de risco é uma técnica de análise prévia, uma visão do trabalho todo, né, a ser executado, que permite a identificação dos riscos através do fracionamento dessa atividade em partes menores. E eu consigo dar uma atenção maior para cada parte do trabalho, né? E no final, como um todo, eu tenho um documento, né, que todo mundo tem conhecimento, todo mundo assina, que é uma análise de risco. A partir da descrição aí desses riscos, né, são identificados aí os agentes que podem trazer consequências, né, e que permite aí a elaboração de ações e medidas de prevenção para que essas falhas detectadas sejam corrigidas. A análise de risco é importante para a determinação de uma série de medidas de controle e deve ser realizada sempre
antes do início de qualquer atividade. O que é risco? Risco é a capacidade aí de uma grandeza com potencial para causar lesões. Perigo é tudo aquilo que eu não tenho como eliminar. Fazendo uma analogia com o trânsito é perigo. O risco é eu ser atropelado, né? O risco é uma colisão. Então eu vou atuar, tá? Controlando esses riscos através de semáforo, faixa de pedestres, lombadas, valetas, placas de orientação, né, de regulamentação. Então, perigo é tudo aquilo que eu não consigo controlar. Trabalho em altura é perigo. O risco é a queda. E nesse caso eu uso cinto de segurança, guarda-corpo, né? Corrimão, para que eu não tenha aí o risco de queda, né? O risco existe, mas continua controlado. Causa de acidentes, né, é a qualificação de uma ação frente a um risco, a um perigo, né, que contribui para um dano pessoal ou impessoal. E controle é aquela ação na análise de risco que visa controlar o risco, ou quando isso não é possível, né, reduzir a níveis aceitáveis aí na execução de uma determinada etapa de trabalho. Então isso é o que a gente chama de controle, né? Fazendo aí uma analogia, como eu já fiz com o trânsito, você imagina que eu tenho uma avenida movimentada e preciso atravessá-la, conforme está aí o exemplo desse casal. Para que eu controle esse risco, eu instalo um semáforo, um controlador de passagem e uma faixa de segurança, né? Mas nesse controle ainda existe o risco de algum veículo desgovernado atropelar essas pessoas. Para que eu elimine o risco nessa analogia que a gente está fazendo, eu preciso instalar uma passarela. O fluxo de trânsito continua e não existe mais o risco de atropelamento, porque as pessoas não estão expostas a ele, tá? Planejamento, né? Toda análise de risco deve ser planejada. Ela precisa contemplar o local que as atividades vão ser executadas, seu entorno, isolamento, sinalização, uma série de fatores que vão desencadear aí num ambiente de trabalho seguro, né, para o profissional. O atendimento aí aos requisitos de segurança, as condições impeditivas, né, situações de emergência, planejamento de resgate e primeiros socorros e a forma de supervisão também, né. Esse é um quadro demonstrativo de quando eu preciso de uma análise de risco, né? Quando eu preciso de uma análise de risco, eu vou determinar se a atividade é de rotina. Se sim, provavelmente eu já tenho um procedimento de trabalho, ou eu posso criar um procedimento de trabalho, já passar direto para a fase de supervisão e execução da atividade, né? Todo trabalho procedimentado não precisa fazer análise de risco todas as vezes que a gente vai realizar. Não é uma atividade de rotina, é uma atividade especial. É legal, então eu vou elaborar a análise de risco, vou até a operação da área ou o responsável pela área, fazer uma permissão de trabalho para que eu possa entrar na área dele, determinar a forma de supervisão, né, envolver todas as pessoas que vão estar trabalhando, né, na permissão de trabalho todo mundo assina, e partir para a execução da atividade. Então é assim que a gente determina se precisa de uma análise de risco ou não, né? E eu vou encerrando o módulo, desculpa, eu vou encerrando esse módulo por aqui, tá? É um assunto bastante interessante e que merece aí um estudo maior. A gente se vê no próximo, a gente interage no próximo módulo. Grande abraço.